Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à segunda aula tratando sobre evangelismo de valor. Nessa primeira parte da segunda aula, nós vamos focar especificamente que o evangelismo consiste numa obra sobrenatural. Vamos utilizar o texto base, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, ok? Abra lá comigo então. A Bíblia diz assim: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça um bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramarem sangue, e os seus caminhos a destruição e miséria. A Bíblia está dizendo assim, que essa também é uma condição que todos os homens estão ou estiveram um dia. A obra do evangelismo ela é muito séria, ela é muito profunda, porque evangelizar, ela compreende o quê? Resgatar, salvar, transformar pecadores. É trazer uma pessoa a viver uma novidade de vida. No entanto, nós precisamos entender que sem essa obra do sobrenatural, sem a atuação do Espírito Santo, é impossível um pecador se achegar diante de Jesus. Existe um tema no calvinismo que ele fala um pouco sobre a depravação total. O homem, depois da queda, ele se envolveu de tal maneira com o pecado que a corrupção fez com que ele corresse de Deus. Ou seja, ele se distanciou de Deus. E por causa disso, ele não consegue se achegar hoje, pela sua própria vontade, a Deus. De uma certa maneira eu concordo, porque é isso que Romanos fala. Ele explica a natureza do ímpio. Qual que é essa natureza? Ele diz assim, filho da ira. Não é isso que está escrito no livro de Romanos? Romanos capítulo 3. Filhos da ira. Não há quem faça o bem. Todos pecaram. Venenos de víbora. Não há temor. Essa é a condição do ímpio hoje. O livro de Efésios também enfatiza um pouco sobre isso. Abra comigo lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Vamos ler bem pausadamente para que vocês entendam vários princípios que estão contidos nesse versículo. Ele diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora que opera nos filhos da desobediência, em quais todos nós andávamos outra hora, no desejo da carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E eram por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em amor, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nossos pecados, Ele nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6. Vejamos exemplo do estado então do ímpio. Novamente, filhos da ira, mortos em seus delitos e desejos. Filhos do quê? Da desobediência. Existe um outro versículo que pontua novamente o estado desse ímpio. Qual é a condição do ímpio? Por que é necessária a atuação do sobrenatural para que haja então uma conversão? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, porque
todos pecaram. Essa é a condição do ímpio. Existe um declínio, uma depravação total do ímpio. Ele é corrupto, ele é inimigo de Deus. Ele está distanciado do Senhor. Eles estão cegos, eles não buscam a Deus, eles não fazem o bem. São venenos de víboras e não há temor. Este é o estado dessas pessoas. Por que eu estou enfatizando que evangelismo compreende também a atuação do sobrenatural, a atuação do Espírito Santo? Eu me pergunto, como uma pessoa neste nível de corrupção poderá vir a Cristo? Como uma pessoa nesse nível de corrupção, filhos da ira, desobedientes, nécios, arrogantes, distanciados de Deus, cheios de temor, cheios de imundícia, à margem da sociedade, cheios de pecados sujos, fazendo algo que é desagradável também aos olhos da sociedade. Como que essas pessoas corruptas, nesse nível de corrupção, poderá ser persuadida por palavras humanas, por um folheto mal escrito, ou por uma vida por pessoas que nem oram, não pagam preço de oração? Como que essas pessoas poderão, neste nível de pecado, se aproximar de Deus? Eu me pergunto, faça uma reflexão. Por um bando de pessoas que não tem a capacidade de orar 1 hora, ou até mesmo que nunca orou 1 hora, como que vão conseguir alcançar essas vidas? Ao meu entendimento, isso seria uma obra impossível, sem o envolvimento do espiritual. O nível de pecado é muito grande, o nível de depravação total é muito grande. E não existe outro caminho que não seja a atuação do Espírito Santo de Deus, do sobrenatural, para tocar o coração dessas pessoas, para que elas possam entender a sua condição de pecado. A manipulação, a boa vontade ou qualquer outro método jamais poderá convencer essas pessoas de seus pecados. Aí você me pergunta, então como que essas pessoas podem ser convencidas? Quem pode convertê-las? O João capítulo 16, Jesus, a partir do versículo 7 ao 11, ele traduz um pouco essa fala. Abra lá comigo. João capítulo 16, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Ele diz assim, ó: Todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Olha que profundo. A obra do evangelismo, a conversão, a salvação é uma obra sobrenatural. E antes de irmos, nós temos que ter essa dimensão. Antes de irmos individualmente, coletivamente, ou seja, eu já enfatizei aqui, nacional, internacional, coletivo, em grupo, nós temos que saber que sem a atuação do sobrenatural, sem a atuação do Espírito Santo, a nossa obra de evangelização é uma obra vã. Porque o quê? Porque ela não terá eficácia. A Bíblia diz assim, que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo, ele vai convencer os ímpios, os depraváveis, os céticos, os adúlteros, os maldizentes, os drogados, aqueles que estão à margem da sociedade, os ateus, os hereges, os incrédulos, esses desagradáveis, os condenados ao inferno, sujeitos à ira de Deus. Quando o Espírito Santo vier, quando houver uma manifestação do Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus vai, o Espírito Santo irá convencer toda classe de pessoas.
todas essas pessoas que estão nesse nível de depravação total. Somente o Espírito Santo. Aí você me pergunta, é simples a conversão? Não. A conversão não é simples. Porque o ímpio, ele é inimigo de Deus. E nada o fará mudar o seu pensamento. Pelo contrário, se Deus não atuar, se o Espírito Santo não atuar, é impossível que haja arrependimento. Aí você me pergunta assim, tudo bem, Gessé. Então por que eu consigo levar várias pessoas para a igreja, sendo que eu não sou uma pessoa de oração, eu não sou uma pessoa tão envolvida com o ministério, eu consigo levar as pessoas para a igreja? Deixa eu te explicar algo para você. O fato de você levar uma pessoa para a igreja, levar essa pessoa a se batizar, fazer algumas coisas com ela dentro da igreja, isso não significa que ela é uma pessoa convertida. Se o Espírito Santo não as convenceu do seu coração, simplesmente ela está apenas agregado a um grupo de pessoas. Mas procura essas pessoas daqui a 2 anos. Bem provável que essas pessoas estejam desviadas. Ou se não estão desviadas, sabe como que elas estão fazendo? Estão dando mais trabalho do que os novos convertidos. Se não houver uma atuação do Espírito Santo para convencer essas pessoas, não há de fato a conversão, não há de fato a restauração. Nós lemos lá, enfatizei aqui para vocês qual é o estado do ímpio. É depravação total. E nesse nível de depravação total, somente o Espírito Santo que pode as convencê-las. Somente o Espírito. Mas vamos avançar um pouco mais. Nós vamos falar então dessas três áreas que o Espírito Santo atua. Do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz assim que quando o Espírito Santo atua, ele convencerá o pecador do seu pecado a ter uma novidade de vida. Mas eu me pergunto, quem quer mudar de vida sendo que ela não julga que a vida dela é mal? Se ela não julga que a vida dela está ruim? Como você vai pregar para uma pessoa dizendo se arrependa dos seus pecados, mude a sua vida, sendo que a vida dela, para ela está muito boa. Eu não quero mudar a minha vida vida está ótima. Ou seja, se ela não procura uma mudança, não haverá uma conversão, não haverá uma procura por Deus. Mas quando vem a atuação do Espírito Santo, você lembra de Isaías? A Bíblia declara assim que quando Isaías teve um encontro com o sobrenatural, ele diz assim, ai que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros. Ou seja, o sobrenatural veio sobre ele, trouxe a consciência de quem ele era, de um homem pecador. E quando o Espírito Santo vem, então ele traz essa consciência. Ela traz a consciência que o homem é repugnante, que ele é asqueroso, que ele está no seu declínio. Quem tem esse encontro com o sobrenatural, ele se arrepende sim dos seus próprios pecados. Da justiça. Justiça era o modelo que os discípulos seguiam a Jesus. Os discípulos eles seguiam o próprio modelo de justiça de Jesus. Mas Jesus não está aqui mais. Então, não está fisicamente, né? Quando eu falo fisicamente, nós não estamos vendo mais a Jesus aqui. Então, nós não conseguimos mais olhar para Jesus fisicamente e imitar as suas obras. Mas quando vem o sobrenatural, quando vem o Espírito Santo, ele começa a atuar para que toda a imoralidade, toda a injustiça deste mundo que o ímpio vivia, ele passa a abandonar essa injustiça. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele não pagava seus impostos, ele passa a pagar os seus impostos. Eu recordo-me que, em determinado momento da minha vida, eu ganhei um jovem para Jesus. Esse jovem, ele era muito envolvido com as coisas do mundo, ele gostava de muitas festas. Eu ganhei ele para Jesus, pela misericórdia do Senhor, trouxe ele para a igreja, e eu vi que, de fato, o Espírito Santo havia convencido o coração daquele jovem. Porém,
ele ainda praticava alguns atos, ele gostava de andar com seus amigos mundanos. Em um determinado dia ele me perguntou algo, ele falou assim, Gessé, deixa eu te falar algo, abrir meu coração para você. De madrugada eu sento na roda dos meus amigos, porém eu não consigo ficar mais 10 minutos do lado dele, porque vem um incômodo tão grande no meu coração, vem um senso de justiça tão grande que eu não consigo mais ficar no meio deles. E de repente eu saio do meio deles, eu vou para minha casa, eles começam a falar, pô, você tá depressivo, o que está acontecendo com você? Eu expliquei para ele que quando vem a atuação do Espírito Santo, a justiça de Deus vem sobre a vida dele. Deus o faz ele não somente justo, externamente, cumprindo seus compromissos com a sociedade, com seus pais, com seu trabalho, mas também interiormente. Ele sabe que é injusto se assentar na roda dos escarnecedores. Essa é a atuação que o sobrenatural executa nas nossas vidas. Esse é um segundo passo. Existe ainda um terceiro passo. O terceiro passo, ele fala sobre o juízo. Mas eu pergunto algo para você. Algum ímpio acredita que um dia ele vai prestar contas a Deus? Algum ímpio está preocupado com a vinda vindoura? Ele está preocupado com a eternidade? Não está. O ímpio, ele vive hoje sem se preocupar com amanhã. Ele não tem essa consciência que um dia ele irá prestar contas de todos os seus atos. Não é isso que diz no livro de Eclesiastes? Faça aquilo que agrada o seu coração. Anda pelos desejos do seu coração, da sua vista. Porém, todavia, entretanto, saiba que um dia vocês prestarão contas de tudo isso. Quando vem o sobrenatural, quando vem então a atuação do Espírito Santo, ele faz com que o ímpio tenha essa consciência de juízo eterno. Ele faz então que o ímpio comece a pensar, imaginar, sentir que um dia ele há de prestar conta de todos os seus atos. E quando vem essa consciência então, desses três passos, do primeiro, do pecado, ele tem a consciência que ele é um homem repugnante, que ele é asqueroso, que ele está à margem dos planos de Deus. Então ele tem essa consciência e se aproxima de Deus dizendo, Deus, perdoa os meus pecados e me lava da minha injustiça. O segundo passo que o Espírito Santo faz é trazer uma consciência de justiça. Torne esse ímpio justo, tanto externamente como internamente. Ele passa a ser íntegro para a sociedade. Em terceiro, traz então uma consciência de juízo eterno, que um dia ele há de prestar contas ao Senhor. Então a gente saiu de um patamar onde nós entendemos que o ímpio está num estado de depravação total, depravação, declínio, desde o Éden ele está debaixo de um declínio, e sem essa atuação do Espírito Santo é impossível que ele se renda aos pés do Senhor. Mas glória a Deus que nós entendemos hoje, mesmo que ele esteja nesse declínio, nessa depravação total, com a atuação do Espírito Santo, é possível ele ter essa consciência de pecado, ele ter essa consciência de justiça e ter a consciência, então, do juízo eterno. E através, então, dessa operação conjunta do Espírito Santo, esse ímpio passa a se converter dos seus maus caminhos e começa, então, a trilhar uma nova trajetória na sua vida. Essa é uma obra milagrosa e por isso nós temos que ter essa consciência e depender integralmente da atuação do sobrenatural do Espírito Santo na verdade. Ok? Vamos fechar então essa segunda aula, essa primeira parte da segunda aula. Vamos continuar abordando um pouco mais sobre esse assunto, sobre a atuação do Espírito Santo, mas eu vou focar um pouco mais agora sobre oração, que vai nos dar ferramentas, que vai linkar especificamente desde o primeiro conteúdo, tudo aquilo que sobre mandamento, sobre amor, sobre evangelização, sobre batalha espiritual, sobre a atuação do Espírito, do sobrenatural, e a gente fecha um bloco então falando sobre a oração, ok?
Te espero na próxima aula, espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Um abraço e até mais.